Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola do banquete nupcial. E respondendo Jesus, voltou a falar aos chefes dos sacerdotes e fariseus em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e os animais cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei irou-se e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e lhes incendiou a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como havia dito que daria a vinha a outras pessoas que lhe pagassem seus frutos, agora diz a qual classe de pessoas. Por isso o evangelista acrescenta, e respondendo Jesus, voltou a falar aos chefes dos sacerdotes e fariseus em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Diz, respondendo, porque contrariava a intenção depravada dos que tramavam sua morte. Santo Agostinho. Unicamente Mateus narra esta parábola. Lucas narra outra semelhante, mas não é esta, como indica a própria ordem. São Gregório Magno. Aqui designa-se a igreja presente, por meio das núpcias, mas ali, por meio da ceia, designa-se o último e eterno banquete, porque naquela entraram alguns que hão de sair, mas deste não sairá mais quem uma vez tem entrado. E se alguém crê que se trata da mesma lição, repare que Lucas silenciou sobre o que disse Mateus em relação àquele homem que entrara sem veste nupcial e foi atirado fora. Não obsta, portanto, que o primeiro diga ceia e o segundo diga almoço, porque, como se almoçava todos os dias à hora nona entre os antigos, o próprio almoço se chamava ceia. Orígenes. O reino dos céus, no que diz respeito a quem ali reina, é semelhante a um rei, e no que diz respeito ao que com ele reina, ao filho do rei. No que diz respeito às coisas que há no reino do rei, é semelhante aos servos e aos convidados às núpcias, entre os quais se encontra também o exército do rei. E acrescenta, a um rei, para que, como se fosse um homem,
fale aos homens e governe aqueles que não querem ser governados por Deus. Mas então o reino dos céus cessará de ser semelhante a um homem, porque, quando tiverem acabado a inveja, a disputa e as demais paixões e pecados, cessaremos também de andar como homens, e o veremos tal como é. Agora o vemos não como é, mas como, pela nossa administração, quis se fazer por nós. São Gregório Magno. Deus Pai celebrou as bodas de seu próprio Filho quando uniu este com a humanidade no ventre da Virgem. Mas, como o casamento não pode ser verificado senão entre duas pessoas, longe de nós pensarmos que a pessoa do nosso Redentor conste de duas pessoas unidas. Dizemos que consta e que está formada pelas duas naturezas, mas de nenhum modo é lícito crer que seja um composto de duas pessoas. Pode-se dizer de melhor maneira que este Rei Pai celebrou as bodas para seu Filho Rei, associando-lhe a Santa Igreja por meio do mistério da encarnação, e o leito nupcial deste esposo foi o ventre da Virgem Mãe. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, quando tiver ocorrido a ressurreição dos santos, então a vida que é Cristo receberá o homem, absorvendo sua mortalidade e sua imortalidade. Agora recebemos o Espírito Santo como penhor dessa união futura, mas depois teremos em nós o próprio Cristo em toda a sua plenitude. Orígenes. Ou pela união do esposo com a esposa, isto é, de Cristo com a alma, deve-se entender o recebimento da palavra divina e as boas obras serão o parto. Santo Hilário de Poitiers. Diz-se com razão que estas bodas já foram celebradas pelo Pai, porque esta união da eternidade e o casamento do novo corpo já se consumaram perfeitamente em Cristo. Prossegue. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Pseudo Crisóstomo. Portanto, quando enviou seus servos, já tinham sido convidados anteriormente. São convidados, pois, os homens desde o tempo de Abraão, a quem se prometeu a encarnação de Cristo. São Jerônimo. Enviou seu servo, e não cabe dúvida que este foi Moisés, por quem se deu a lei aos convidados. Ainda que leiamos servos como se encontra em muitos exemplares, devemos entender que se refere aos profetas, por quem eles foram convidados, embora não quiseram vir. Segue-se, pois, enviou de novo outros servos, dizendo, tornou a enviar outros servos, recomendando, dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros e os animais cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Deve-se crer que os servos que foram enviados na segunda vez são os profetas, mais do que os apóstolos, isto é, se no primeiro caso estiver escrito servo, no singular. Se por outro lado leres servos, no plural, por duas vezes, estes segundos servos devem ser compreendidos como os apóstolos. Pseudo Crisóstomo. O Senhor enviou-os quando disse, não tomeis o caminho dos gentios, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Orígenes. Ou os servos enviados em primeiro lugar para chamar os convidados às bodas são os profetas, que convidavam o povo, por meio de suas profecias, à alegria e à reintegração da igreja a Cristo. E os que não quiseram vir, tendo sido convidados primeiro, são os que não quiseram ouvir as palavras dos profetas. Os outros que foram mandados da segunda vez são outro colégio de profetas. Santo Hilário de Poitiers. Ou os servos que foram enviados primeiramente a chamar os convidados são os apóstolos. Os que já haviam sido convidados antes são o povo de Israel, pois foi chamado por meio da lei à glória da eternidade. Era próprio dos apóstolos advertir aqueles que os profetas haviam convidado de antemão. Os que foram enviados depois em condição de mestres são os varões apostólicos que sucederam aqueles. São Gregório Magno. Mas, como os que antes haviam sido convidados não quiseram vir ao banquete de núpcias, no segundo convite lhes é dito, eis que preparei meu banquete. São Jerônimo.
O banquete preparado, os touros e os animais cevados já mortos representam, em sentido metafórico, as riquezas régias para que, por meio das coisas carnais, venha o conhecimento das coisas espirituais. Ou certamente pode-se compreender a grandeza dos dogmas e a muito abundante doutrina de Deus que há na lei. Pseudo Crisóstomo. Quando disse o Senhor aos seus apóstolos, dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo, referiu-se ao que disse agora: eis que preparei meu banquete, isto é, por meio da lei e dos profetas, adornei as mesas das Escrituras. Por isso segue-se: meus touros e os animais cevados já foram degolados. São Gregório Magno. Os touros representam os pais do Antigo Testamento, os quais, segundo estava permitido na lei, feriam seus inimigos com os chifres de sua força corporal. Chamamos os animais cevados por aquele que alimenta desde o alto. É por isso que os chamamos de saciados. Por meio dos animais engordados se figuram os padres do Novo Testamento, os quais, quando percebem a graça da doce abundância interna, se elevam dos desejos terrenos às coisas do alto pelas penas de sua contemplação. Diz, pois, meus touros e os animais cevados já foram degolados. Como se dissesse, observai as mortes dos patriarcas que precederam e meditai sobre a cura de vossas vidas. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, fala dos animais cevados e dos touros, não porque os touros não estivessem cevados, mas porque nem todos os animais cevados eram touros. Logo, chama de cevados unicamente os profetas, que estiveram cheios do Espírito Santo, e chama de touros os que foram profetas e sacerdotes, como Jeremias e Ezequiel. Assim como os touros são os guias do rebanho, os sacerdotes são os chefes do povo. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, os touros representam a gloriosa figura dos mártires, que foram imolados como vítimas escolhidas para a confissão de Deus. Já os animais cevados são os homens espirituais, porque são alimentados com o pão do céu, como as aves se alimentam quando hão de voar para alimentar as demais, fazendo-lhes partícipes da abundância de sua comida. São Gregório Magno. Deve-se advertir também que no primeiro convite nada se falou sobre touros ou animais cevados. Porém, no segundo, menciona que os touros e os animais cevados já estão mortos, porque o Deus Onipotente, quando queremos ouvir sua palavra, acrescenta exemplos, para que tudo o que cremos impossível tanto mais fácil se torne para a nossa superação quanto, pelo que ouvimos, outros já passaram por isso. Orígenes. Ou porque o banquete que estava preparado é a palavra divina. Entende-se que a grande força desta palavra está representada por meio dos touros, e o que eles têm de suave e deleitável é o que se chama de cevados. Se alguém, pois, profere certas palavras medíocres e não vigorosas, e que não possuem a grande virtude da razão, parecem-se com coisas magras. Já os engordados são aqueles discursos em que, para cada proposição, são aduzidos muitos exemplos, repletos de força probatória. Por exemplo, se alguém profere um discurso sobre a castidade, será bem compreendido se aduzir o exemplo da pomba. Mas, se proferir o mesmo discurso de santidade, repleto da razão probatória das Escrituras, a um só tempo deleitará e fortalecerá a alma do ouvinte, entregando-lhe, pois, um discurso engordado. Pseudo Crisóstomo. E quando diz, tudo está pronto, entende-se que já está cumprido nas Sagradas Escrituras tudo o que se busca para a salvação. O ignorante encontra ali algo que aprender. O desobediente encontra algo que temer. O trabalhador encontra ali promessas pelas quais é estimulado a trabalhar. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou está tudo pronto, isto é, está preparada a entrada, que antes estava fechada, para o reino, por meio da fé em minha encarnação. Pseudo Crisóstomo. Ou diz que está preparado tudo o que pertence ao mistério da paixão do Senhor e da nossa redenção. Por isso diz, vinde às núpcias, não com os pés,
mas com a fé e com a boa conduta. Prossegue. Eles, porém, desprezaram o convite. O porquê de o desprezarem se dá a conhecer quando acrescenta. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. São João Crisóstomo. Mesmo parecendo tratar-se de ocasiões razoáveis para a recusa, aprendemos aqui que, ainda que sejam necessárias as coisas que nos detêm, é oportuno sempre dar preferência às coisas espirituais. E a mim parece que, quando alegavam estas razões, estavam encobrindo sua negligência. Santo Hilário de Poitiers. Os homens, pois, ocupam-se das coisas mundanas, como de uma casa de campo. Muitos, porém, são detidos por causa do amor ao dinheiro. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, quando fazemos algo com o trabalho das nossas mãos, por exemplo, quando cultivamos um campo ou uma vinha, ou quando fazemos uma obra de madeira ou de ferro, assemelhamo-nos a esse homem que cultiva sua propriedade rural. E, ao contrário, quando obtemos outros ganhos, porém não pelo trabalho de nossas mãos, tudo isto se chama negócio. Ó mundo misérrimo, e miseráveis os que o seguem! Com efeito, as obras mundanas sempre privam os homens da vida. São Gregório Magno. Aquele que emprega todos os esforços ao trabalho terreno ou que está dedicado às ações do mundo simula meditar o grande mistério da encarnação e viver segundo ele, como aquele que vai até a casa de campo ou até o negócio e, se recusando a vir às bodas do rei. Por vezes, o que é ainda pior, alguns dos convidados não somente rejeitam a graça, como também a perseguem. Por isso acrescenta. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Pseudo Crisóstomo. Ou pela ocupação da casa de campo, designa-se a plebe dos judeus, que pelo seu deleite mundano foram separados de Cristo. Pela ocupação dos negócios, designam-se os sacerdotes e os demais ministros do templo, os quais, dirigindo-se ao ministério do templo com o pretexto do lucro, foram separados da fé pela avareza. Não disse destes que haviam obrado maliciosamente, mas que desprezaram. Os que crucificaram Cristo por ódio ou por inveja foram os que obraram mal. Os que, impedidos pelos negócios, não creram são os que o desprezaram, mesmo quando não agiram mal. O Senhor nada disse sobre sua morte, porque já havia dito o bastante na parábola anterior, mas dá a conhecer a morte de seus discípulos, a quem mataram os judeus, depois que o Senhor subiu aos céus, apedrejando Estevão e degolando Tiago de Alfeu. Por tudo isso, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Deve-se advertir que se fala da ira de Deus não em sentido próprio, mas em sentido translativo. É dito que se enfurece quando se vinga, pelo que se diz aqui. Diante disso, o rei irou-se. São Jerônimo. Quando convidava para as núpcias e praticava as obras de clemência, era chamado homem. Mas agora, quando veio para se vingar, cala a palavra homem e é dito unicamente rei. Orígenes. E que digam agora aqueles que pecam contra o Deus da lei, dos profetas e de toda a criação, se este, que também é dito homem e apresentado irado, é ou não o Pai de Cristo. E se disserem que este é o próprio Pai, ver-se-ão obrigados a confessar que dele se dizem muitas coisas parecidas com aquelas próprias da natureza passional dos homens, não porque ele seja passional, mas porque emprega a natureza de proceder sensível da natureza humana. E de acordo com esta consequência, convém entender tanto a ira de Deus quanto a penitência e outras coisas semelhantes que lemos nos profetas. Prossegue, e mandando as suas tropas. São Jerônimo. Por estes exércitos, entendemos os exércitos romanos, capitaneados por Vespasiano e por Tito, os quais, tendo destruído os povos da Judéia, atearam fogo na cidade desobediente. Pseudo Crisóstomo. O exército romano é dito o exército de Deus porque a terra e tudo quanto nela há pertence a Deus. Os romanos não viriam a Jerusalém se Deus não os tivesse suscitado.
São Gregório Magno. Ou os exércitos do nosso rei são as fileiras dos anjos. Tendo, pois, enviado seus exércitos, disse que acabou com aqueles homicidas, porque todo juízo contra os homens é exercido por meio dos anjos. Acabou, pois, com aqueles homicidas, porque matou os que o perseguiam. Incendiou também sua cidade, porque não somente suas almas, mas também suas carnes, nas quais viveram, haviam de ser atormentadas com o fogo eterno da Geena. Orígenes, ou a cidade dos ímpios, de acordo com cada dogma, é a reunião daqueles que se acomodam à sabedoria dos príncipes deste mundo. Esta cidade foi incendiada e exterminada pelo rei, como fundada em maus edifícios. São Gregório Magno. Mas este que se vê desprezado pelos que convida, não terá as bodas do seu filho vazias, porque a palavra de Deus encontrará também onde descansar. Por isso acrescenta. Em seguida, disse aos servos: Orígenes, isto é, aos apóstolos ou aos anjos que estavam encarregados da vocação dos gentios. As núpcias estão prontas. Remígio de Auxerre, isto é, todo o mistério da redenção dos homens já está realizado e completo. Mas os convidados, isto é, os judeus, não eram dignos, porque, desconhecendo a justiça de Deus e querendo dar preferência à sua, julgaram a si mesmos indignos da vida eterna. Portanto, uma vez reprovado o povo judeu, foi chamado o povo gentio a estas bodas. Por isso segue-se. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. São Jerônimo. O povo gentio não estava nos caminhos, mas nas saídas dos caminhos. Remígio de Auxerre, que são os erros dos gentios. Pseudo Crisóstomo. Ou os caminhos são todas as profissões deste mundo, como da filosofia, da milícia e outras do mesmo estilo. Disse, pois, e depois as encruzilhadas, para que chamem à fé todos os homens, qualquer que seja sua condição. Ademais, assim como a castidade é o caminho que leva a Deus, a fornicação é o caminho que leva ao diabo, e do mesmo modo às demais virtudes e aos demais vícios. Manda, portanto, que convidem à fé os homens de qualquer modo de vida ou de qualquer condição. Santo Hilário de Poitiers. Também pode-se entender por caminho a duração desta vida, e, portanto, recebem a ordem de ir até as encruzilhadas, porque o passado é perdoado a todos. São Gregório Magno. Ou de outro modo, na Sagrada Escritura, entende-se por caminho as ações. As saídas dos caminhos são as faltas das ações, porque, com frequência, vem a Deus com facilidade aqueles que não tiveram nenhuma prosperidade nas ações terrenas. Orígenes. Ou de outro modo, creio que este primeiro convite para as núpcias se dirigia a algumas almas simples. Em verdade, Deus quer que venham ao banquete da palavra divina, principalmente aqueles que são mais inteligentes para compreender. E como estes geralmente não querem vir quando se lhes chama, são enviados outros servos para animá-los, prometendo-lhes que, caso venham, desfrutarão do banquete preparado por seu rei. E assim como nesta vida uma é a esposa que se casa, outros os que convidam e outros os que são convidados para as bodas, assim o Senhor conhece as diversas classes de almas, as virtudes e seus fundamentos. Por esta razão, umas são consideradas como esposas, outros como servos que convocam, e outros estão no número dos convidados às bodas. Mas os que em primeiro lugar foram chamados desprezam os primeiros que os convidavam, como homens de pouco conhecimento, e se foram para cuidar de suas coisas, comprazendo-se mais nelas do que naquilo que o rei lhes prometia por meio de seus servos. Mas estes são menos culpados do que aqueles que injuriaram os servos enviados e os mataram. Estes últimos se atreveram a deter os servos enviados por meio da preparação de palavras litigiosas e, como estes não estavam preparados para dissolver suas engenhosas questões, foram primeiro carregados de insultos ou mortos por eles. Prossegue.
E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Tendo os servos saído, seja da Judéia ou de Jerusalém, como os apóstolos de Jesus Cristo, seja dos interiores, como os santos anjos, e vindo aos diversos caminhos dos diferentes costumes, reuniram todos os que encontraram, e não se preocupam se alguma vez foram maus ou bons, antes de serem chamados. Aqui devemos entender como bons os que simplesmente são mais humildes e mais retos entre aqueles que vinham ao culto de Deus e aos quais convinha o que diz o apóstolo. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, esses, não tendo lei, a si mesmos servem de lei. São Jerônimo. Também entre os gentios há uma diversidade infinita, pois sabemos que uns estão mais inclinados aos vícios e outros estão dedicados, por suas virtudes, à honestidade. São Gregório Magno. Ou diz isso porque nesta igreja não pode haver bons sem maus, nem maus sem bons. E não foi bom aquele que se recusou a tolerar os maus. Prossegue, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Orígenes. As bodas, isto é, de Cristo e da Igreja, se encheram porque foram trazidos a Deus os que foram encontrados pelos apóstolos e se recostaram para banquetear-se nas bodas. Mas foi conveniente chamar os bons e os maus, não para que os maus continuassem sendo maus, mas para que deixassem as vestes impróprias para as bodas e vestissem os trajes nupciais, isto é, o coração de misericórdia e de bondade. Por isso, depois entra o rei para ver os que estavam sentados antes de servir-lhes o banquete, para manter junto de si os que tenham os vestidos nupciais, e para arriscar e condenar os que não o tenham. Por isso segue, quando o rei entrou para examinar os convivas. Pseudo Crisóstomo. Não porque o Senhor não esteja em algum lugar, mas onde quer olhar atentamente pelo juízo, aí se diz que está presente. Onde, no entanto, não quer, parece que está ausente. O dia da inspeção é o dia do juízo, quando visitará todos os cristãos que descansam sobre a mesa das Sagradas Escrituras. Orígenes. Quando entrou, viu um certo homem que não havia mudado de costumes, por isso segue-se. Viu ali um homem sem a veste nupcial. Disse no singular, porque são de um único gênero os que conservam a malícia depois da fé, como a tiveram antes da fé. São Gregório Magno. Que devemos entender por vestido de bodas, senão a caridade? Porque o Senhor a teve em si quando veio celebrar suas bodas com a igreja. Portanto, entra na festa de núpcias, mas sem veste nupcial, aquele que tem fé na igreja, mas não tem caridade. Santo Agostinho. Ou vai às núpcias sem veste nupcial aquele que busca ali sua própria glória e não a do esposo. Santo Hilário de Poitiers. Ou a veste de bodas é a graça do Espírito Santo e o brilho do vestido celestial que, recebido pela confissão da fé, deve ser conservado imaculado e íntegro até a reunião do reino dos céus. São Jerônimo. Ou o vestido nupcial são os preceitos do Senhor e as obras que se praticam em virtude da lei e do Evangelho. Estas constituem o vestido do homem novo, e se alguém, usando o nome de cristão, for encontrado no dia do juízo sem este traje, imediatamente será acusado. Por isso segue-se. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? É chamado de amigo porque foi convidado às bodas, como sendo amigo pela fé, mas repreende seu atrevimento, porque profanou com uma veste imunda a pureza das núpcias. Orígenes. E como aquele que peca e não se veste do Senhor Jesus Cristo não tem desculpa alguma, prossegue. Ele, porém, ficou calado. São Jerônimo. Então, quando todos os anjos e o mundo inteiro forem testemunhas dos pecados, não haverá lugar para descaramentos, nem possibilidade de negação. Orígenes.
Mas não só foi expulso das bodas aquele que as ultrajou, como também foi atado pelos ministros do rei, já preparados para este fim, com a presteza que ele mesmo não havia empregado para fazer coisas boas. Por não fazer o bem, foi apreendido pela força que não usou para fazer nada bom, e foi condenado a um local onde não há luz alguma e que se chama trevas exteriores. Por isso segue-se. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. São Gregório Magno. São atados então nos pés e nas mãos, pela severidade da sentença, aqueles que anteriormente não quiseram, por uma melhora de vida, ser atados longe das más ações, ou então a pena correnta aqueles que anteriormente eram, pela culpa, atados longe das boas ações. Santo Agostinho. O embaraço dos desejos maus e distorcidos é aquele porque é atado quem faz as coisas pelas quais será lançado nas trevas exteriores. São Gregório Magno. Chamamos de trevas interiores a cegueira do coração e de trevas exteriores a noite eterna da condenação. Pseudo Crisóstomo. Ou assim designa a diferença de tormentos que se aplicarão aos pecadores. Há, pois, as primeiras trevas exteriores, as menores trevas interiores e os últimos lugares. Prossegue. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Jerônimo. No pranto dos olhos e no ranger dos dentes, dá-se a conhecer a magnitude dos tormentos por meio de uma metáfora de membros corporais. E os pés e as mãos atadas, o pranto dos olhos e o ranger de dentes, são para que se entenda e comprove a veracidade da ressurreição. São Gregório Magno. Para que ali ranjam os dentes dos que se deleitavam na voracidade, e ali chorem os olhos que aqui desfrutavam dos prazeres ilícitos. Porque cada um dos membros sofrerá um castigo relacionado com todas as ações a que estiverem sujeitos durante a vida, obedecendo aos vícios. São Jerônimo. E como no convite nupcial não se busca o princípio, mas o fim, acrescenta: com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Santo Hilário de Poitiers. No convite, sem exceção, há a benevolência da bondade pública, mas entre os convidados ou chamados há uma eleição pelo juízo dos méritos. São Gregório Magno. Mas alguns nem sequer começaram a obrar bem, e outros não perseveraram nas boas ações que começaram. Que tema cada um por si mesmo na mesma medida em que ignora o quanto lhes resta. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, o Senhor entra para ver os que estão reunidos todas as vezes que prova a sua igreja, e se encontra alguém que não tem a veste nupcial, pergunta-lhe: para que te fizeste cristão se negligenciava estas obras? A este, Cristo entrega a seus ministros, isto é, a alguns mestres da separação, e lhe atam suas mãos, isto é, suas ações, e seus pés, ou seja, os movimentos de sua alma, e o lançam nas trevas, isto é, nos erros, ou dos gentios, ou dos judeus, ou dos hereges. Em primeiro lugar, as trevas dos gentios, porque desprezam a verdade que não ouviram, ou as exteriores dos judeus, que ouviram, mas não creram, e especialmente as exteriores dos hereges, que ouviram e aprenderam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.